Olá, seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista no quadro Papo de Marketing. Nós estamos ao vivo no Facebook, na CRA-RJ Play e no YouTube do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nós vamos falar nesta edição sobre a utilização de metodologias de aprendizagem no ensino de marketing. E para conversar com a gente, está aqui em nossos estúdios os administradores Luiz Henrique Santos e administrador Carlos Alexandre Duarte Correia, que são membros da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, bem-vindos a todos aí que estão nos assistindo. É uma satisfação renovada estar aqui sempre com os amigos. Luiz? Boa tarde, agradeço aí o convite e muito feliz aí em poder debater esse assunto tão importante no mercado, em todos os segmentos. Há uma questão que envolve o ensino, tanto o ensino superior, quanto fundamental, quanto médio, na questão de metodologias. E nessa área de metodologias ativas de aprendizagem, eu queria que o Luiz conceituasse para a gente o que vem a ser esse método. Quando a gente fala das metodologias ativas, é um assunto até que está muito vigente no mercado agora, principalmente com relação às instituições de ensino, né? O próprio âmbito político tem tratado aí a questão das mudanças das metodologias, da forma do aprendizado, do ensino, e as metodologias ativas elas são já praticadas há um bom tempo, até por parte da própria pedagogia, e essa busca constante pela inovação, né? O marketing está sempre ligado com esse processo de inovar, com esse processo de estar criando novas possibilidades, novos caminhos, e as metodologias que são criadas para a educação também não são diferentes. Então, a metodologia ativa ela é um método, né, uma forma que a gente utiliza para poder fazer com que o aluno tenha o aprendizado através de não só do modelo expositivo ao qual a gente faz com que ele tenha só o recebimento da informação e acolha isso para ele sem nenhum tipo de desenvolvimento, mas também fazer com que ele tenha uma praticidade maior, um envolvimento maior, um movimento maior nesse momento que ele está aprendendo. Então, a gente faz com que o aluno participe mais, dê as opiniões, uma série de metodologias são utilizadas, debates. A gente pode trabalhar com outros métodos como o próprio TBL e a gente consegue fazer com que o aluno tenha uma participação maior naquele momento que a gente está fazendo o aprendizado dele. Então é mesmo fazer com que ele tenha praticidade no momento ao qual ele está obtendo a informação. Alexandre, nessa metodologia há um envolvimento maior do aluno, ele se torna mais protagonista do seu desenvolvimento, mas ela anula o papel do professor dentro da sala de aula? De forma nenhuma. Como o Luiz bem disse, metodologias, é bom a gente entender o seguinte: o que é uma disciplina sendo trabalhada? É uma série de objetivos que eu tenho que atingir, esses objetivos são medidos no final com uma avaliação, e a metodologia é a estratégia que eu uso para ensinar. Na verdade, quando a gente fala de métodos ativos, metodologia ativa de aprendizagem, eu estou dizendo que o aluno é o centro da aprendizagem, quer dizer, a aprendizagem é o aluno. Eu ensino. Então, na medida que eu vou tirando o foco de trabalho do professor e passo para o aluno, esse aluno começa a ter uma carga de trabalho dele, ele é o protagonista do próprio aprendizado. E para eu fazer isso funcionar, quer dizer, é ao contrário, eu preciso muito mais do professor, uma coisa que as pessoas falam, às vezes sem conhecimento de causa. Quer dizer, uma aula expositiva, em que eu tenho um professor com um slide falando para a turma, é muito mais fácil de eu não precisar do professor do que numa aula de metodologia ativa, onde o professor ele tem que planejar a aula, ele tem que descobrir qual é o método que ele vai usar, ele tem que ajustar em sala de aula. São coisas que a imagem sozinha não consegue fazer, eu não consigo gravar essas alternativas. Então, uma metodologia mais voltada à aprendizagem, ela é uma metodologia que ela faz com que o professor trabalhe o tanto quanto numa aula expositiva. A única diferença é que a gente passa a ter um trabalho de planejamento da disciplina muito maior. Então, uma coisa que às vezes a gente vê, a gente trabalha pelos cursos aí, às vezes o professor tem sala de aula e diz assim, onde eu parei mesmo? Onde eu parei mesmo, ele está mostrando para o próprio aluno que ele não está com o planejamento da aula ok.
Uma metodologia envolvendo Team-Based Learning, Problem-Based Learning, Peer Instruction, todas essas formas de trabalhar mais ativa, ele tem que estar com isso tudo planejado para que ele entenda, se ele precisar alterar uma estratégia durante aquela sessão de aprendizagem, o que ele tem que fazer. Então, muito pelo contrário, Harvard trabalha com isso, MIT trabalha com isso, e lá os professores não são dispensados, muito pelo contrário. É que o professor, ele sai de um papel de mero reprodutor de algo que está escrito no livro para um papel de estrategista de sala. É totalmente diferente, entende? Apesar de o método parecer novo ou bem recente, o Alexandre citou aí a década de 30 como sendo um ano de grande utilização dessa metodologia e que agora tem sido retomada. Como os professores podem fazer para se readaptar ou se adaptar a essa metodologia de forma satisfatória? Então, como você bem disse, as metodologias ativas elas já são trabalhadas há um longo tempo com relação à educação, né? Todo o envolvimento da educação, e ressalta até também com a educação dentro das empresas. As empresas também utilizam de metodologias ativas para poder ensinar o seu funcionário, voltar modelos de aprendizagem diferenciados, principalmente programas de treinamento e desenvolvimento, por exemplo. A gente precisa de metodologias para serem trabalhadas, e as metodologias elas reforçam o envolvimento não só do aluno, mas de quem está passando pelo processo de aprendizagem. Então as metodologias elas nunca foram deixadas de serem trabalhadas. A inovação, principalmente com relação à educação, a gente constantemente está no processo científico de buscar melhorar. O momento agora, né, principalmente que a educação vive, é de renovar essa forma da relação professor e aluno. E como bem disse o professor Carlos Alexandre, o professor é essencial nesse processo. Então, quando a gente fala com relação à importância atual das metodologias sendo aplicadas, elas precisam ser renovadas porque a geração ela vai se renovando. A própria administração estuda a evolução das gerações e tanto a educação quanto o próprio mercado precisa, né, tá se adaptando a esse novo tipo de público ao qual a gente atende. Então, as metodologias elas precisam ser readaptadas. Métodos antigos se encaixam bem ainda dentro do modelo atual. Métodos novos são criados. Quando a gente fala em empresa e até em própria sala de aula, métodos como workshop, debate, até o método expositivo ainda é utilizado, apesar de ser o método mais tradicional, mas é o método utilizado. O que bem o professor falou o planejamento é que vai descrever quais são as unidades, né, educacionais de aprendizagem ali que eu vou precisar usar para aquela disciplina. E o planejamento se torna muito mais complexo. A gente precisa se voltar muito para o planejamento, né, para o antes-sala de aula, para poder o antes da sala de aula, para poder justamente na hora da sala de aula esse planejamento correr da melhor forma possível e a gente conseguir atingir os objetivos que são propostos, né? Então o planejamento é uma grande ferramenta para que a gente possa fazer com que a metodologia ativa esteja atualizada, esteja adaptada ao público ao qual a gente vai trabalhar e consiga os resultados propostos, as metas, os objetivos. Alexandre, como essa metodologia pode ser aplicada ao ensino do marketing? Seria difícil a gente imaginar você ensinar hoje marketing, né? Quer dizer, você parar para trabalhar com os alunos em sala de aula, para essa geração nova que está chegando, que não é mais uma mera reprodutora de conhecimento. Como eu vou trabalhar marketing? Como eu vou fazer com que o cara vivencie, experimente aquilo, né? Sem ser por uma metodologia que eu coloque no centro do trabalho efetivamente. A gente só não pode confundir metodologia com tecnologia, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco isso e ficam achando que para eu trabalhar de forma ativa eu preciso de um computador de última geração, sabe? Isso aí é aconselhável que tenha, porque o aluno pode pesquisar, mas eu consigo fazer metodologia ativa. Eu, por vezes, já trabalhei nas minhas turmas de marketing, a minha metodologia ativa eu usava caneta e papel, às vezes com giz de cera. Então, algo que no ensino fundamental e médio é algo absolutamente normal, no ensino superior isso ficava guardado num outro patamar. E aí, só para fazer um paralelo, sem perder a linha aqui, para um pedagogo, para alguém que tem formação em pedagogia, isso é uma coisa absolutamente normal e que ele passa 3, 4 anos da vida dele aprendendo isso. Para ele é absolutamente normal. Nós que somos de uma área hard, que temos ainda um pouco de dificuldade de entender isso, mas isso vem sendo mudado. Você tem iniciativas fantásticas de consórcios no Brasil que trabalham hoje absolutamente ensinando
como fazer isso para a área hard, sendo que isso não é nada de novo, como a gente falou. Então, na verdade, a gente está reaprendendo, eu diria isso, a fazer educação superior. Só que, uma coisa que tem que ficar clara, a aula tradicional não é ultrapassada. Tem momentos que depois de uma boa aula ativa, né, eu gasto metade do meu tempo daquele dia de aula com uma metodologia ativa onde eles trabalham, depois no final a minha aula expositiva ganha outro sentido para ele. Entende? Então, assim, na verdade, é fundamental eu saber que isso são estratégias para uma sala de aula. E aí eu consigo envolver o aluno de marketing mais no trabalho. Ele busca a informação, não está ali obrigado e eu que tenho que dar a informação para ele. Não é mais esse o sentido da educação superior, entendeu? Luiz, quais os principais benefícios que o estudante percebe? E aí já podemos falar de estudante porque é aquele que realmente vai buscar o conhecimento e não meramente um aluno que não tem luz própria. Quais os principais benefícios que o estudante pode perceber nessa metodologia e também o mercado, de uma forma geral? Você citou aí um adjetivo, né? Ou podemos dizer uma classificação bem válida, ter a luz própria, né? E isso é muito importante porque a intenção das metodologias ativas é buscar trazer uma iluminação, mas não é uma iluminação para que o aluno, ou o estudante, ou quem está recebendo a informação tenha de, poxa, aprendi, mas sim de eu consigo praticar, não praticar diretamente na função que esteja querendo exercer, mas de conseguir tangibilizar aquele aprendizado que ele está tendo. Então, um dos benefícios, ou dentre vários benefícios que a gente pode ter com relação às metodologias ativas sendo aplicadas, é justamente fazer com que o aluno se torne muito mais interessado, fazer com que o aluno se torne muito mais engajado, fazer com que ele se torne muito mais envolvido, se interesse mais. O processo motivacional é muito importante numa sala de aula. E também, né, no mundo empresarial, quando a gente está aplicando um programa de treinamento, a gente visa fazer com que os treinandos estejam envolvidos, e as metodologias são fundamentais para que a gente consiga atingir esse resultado. A educação empresarial, a pedagogia empresarial, a educação voltada para a organização necessita dos aprendizados, dos conceitos, dos métodos da área científica, da área da pedagogia, da área até da forma ao qual a gente leciona, independente do segmento que a gente esteja atuando com o ato de lecionar, de ensinar. Então, dentre vários benefícios, a gente consegue ter justamente essa questão do envolvimento, da praticidade, da motivação do aluno e sempre buscando com que ele esteja querendo mais. Então, o questionamento em sala de aula é primordial. Os alunos, ou os treinandos, ou quem estiver passando pelo processo de aprendizagem que questione, isso é um bom sinal para o professor ou para o mediador ali. É o sinal de que está fluindo, é o sinal de que você está instigando aquele aluno, aquele estudante, aquele treinando a estar querendo mais. E esse é um dos sentidos da metodologia ativa, é instigar, é fazer com que tenha um questionamento. A palavra é importante. Existe uma diferença em você responder um problema e a diferença é responder um problema e responder um desafio. Acho que o grande viés da educação superior hoje em dia é fazer com que as pessoas os alunos se sintam desafiados, que é diferente de criar um problema para que ele responda com uma equação simples, que por vezes não é um grande desafio. E é interessante falar quando você pergunta para a área de marketing, porque tem uma coisa ensinando marketing, né, e outra coisa para o próprio marketing da organização de ensino, eu consigo fazer com que o aluno se sinta mais inserido e mais responsável pela própria aprendizagem. Ele não é um coadjuvante, ele é um ator principal. E aí isso pode reduzir sensivelmente, por exemplo, a evasão escolar, que é um drama hoje para a organização de ensino, né? Então, os cursos de marketing trabalhados dessa forma podem ter drasticamente a evasão reduzida. Acho isso importante também. E só para complementar a resposta da pergunta colocada, o professor Carlos Alexandre colocou a questão do desafio, a diferença do desafio e do problema. O desafio estimula também esse aluno, quem está passando pelo processo de aprendizagem, a planejar. E principalmente a planejar em equipe, a planejar num trabalho conjunto com outras pessoas. O relacionamento interpessoal,
organizado, administrado, gerenciado, passa a ser fundamental nesse planejamento. Porque o desafio é colocado e ele não tem que resolver através somente de uma equação, de um roteiro certo, mas sim tratar as melhores soluções junto com uma equipe para que possa chegar no melhor resultado. Esse tipo de metodologia pode ser também aplicado em estágios, que às vezes a gente vê estagiários reclamando que tem que desempenhar muitas funções. É uma forma também de desenvolver essa metodologia ativa dentro de um estágio, por exemplo? Seria, na minha cabeça, é quase que incabível você falar de qualquer teoria que trabalhe correlação teoria-prática, e o estágio tem esse sentido. Se você pegar as diretrizes dos cursos, você vai ver que o estágio ele tem uma função, ele é uma das disciplinas responsáveis, por exemplo, por trabalhar com relação à teoria prática, como a questão do próprio trabalho em empresas, em júnior de faculdade. Então, quer dizer, na verdade, é para se desenvolver a prática. Então, como eu vou desenvolver a prática se eu não desafio o aluno a executar uma ação, não é? E talvez, assim, essas disciplinas que são de cunho prático, efetivamente, elas já consigam, pela própria essência dela, já trazer isso no bojo, entendeu? O que eu acho que é um desafio grande hoje é a gente entender que todas as disciplinas podem ser de correlação teoria-prática, né? Todas as disciplinas podem transitar entre o tradicional, entre o ensino, a visão do ensino, professor, todo mundo virado para cá, eu dou a aula, vocês ficam assistindo, e vocês trabalham, eu estou aqui, eu trabalho só praticamente hoje em dia com metodologias ativas no curso de marketing, e também trabalho com algumas partes expositivas. E assim, eu meço isso, eu tenho um grupo de pesquisa para trabalhar isso. E assim, no momento que eles estão trabalhando de forma ativa, eu não vejo celular, eu não vejo alguém rolando no celular, eu não vejo Facebook, eu não vejo WhatsApp, eu não vejo nada. E aí no momento que eu vou para a aula dispositiva, eu começo a ver isso. Que tem uma diferença sensível entre ele ser o protagonista, ele estar metendo a mão na massa, ou eu estar dizendo o que ele tem que fazer. Então, acho que isso é um fator fundamental hoje no ensino do marketing. Por tudo que a gente viu até aqui, esse método ele é extremamente importante e benéfico tanto para estudantes, professores e mercado. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, quero que vocês exponham a visão de vocês sobre o ensino da administração utilizando esse método. Se está satisfatório ou se ainda há muita coisa a se fazer e o que pode se fazer para melhorar. Bom, é fato, né? As metodologias ativas são uma realidade há muito tempo, estão vigentes, estão mais ativas ainda atualmente. Não existe um roteiro, a intenção da metodologia ativa é justamente não criar um roteiro fidedigno para qualquer tipo de aplicação, para qualquer tipo de disciplina ou para qualquer tipo de segmento local que você vai aplicá-la, mas sim você analisar, estudar o local, o assunto ao qual você vai abordar e criar o melhor planejamento. Inclusive, ressalto que existem instituições que, uma das instituições que eu leciono, ela trabalha com metodologia assistiva 100% e, ao invés de começar por métodos expositivos, ela trabalha com métodos de resolução de desafios, estimula, né, o aluno a trabalhar com desafios, estimular aquela vontade de participar, de querer criar caminhos. E, quer dizer, não existe uma ordem. Eu começo pelo expositivo, vou para a praticidade, vou para o desafio, vou para o debate e vou para a exposição de algum material que possa tangibilizar aquele assunto que está sendo abordado. A gente precisa analisar para saber qual o melhor roteiro, qual o melhor planejamento para ser aplicado mediante o assunto ao qual a gente vai abordar. E, com certeza, a gente não está num modelo perfeito e nunca vai estar. A intenção do marketing é justamente fazer, e não é diferente quando a gente aplica essa ideia do marketing para as metodologias ativas, é constantemente não só estar acompanhando a evolução das gerações, a evolução do mercado. As empresas também passam por esse processo, elas necessitam absurdamente das metodologias ativas, mas também fazer com que a gente inove, né? Com que a gente consiga criar, trazer inovações com criações, trabalhar as mudanças que ocorram no mercado, trazer coisas novas, sempre fazendo com que isso seja um estímulo para que quem esteja passando por esse processo de aprendizagem continue sempre querendo participar e sempre querendo aumentar a sua vontade, a sua motivação aumente para que possa
atingir não só os resultados da própria empresa ou da própria instituição de ensino, mas atingir os resultados dele também, porque é uma satisfação também do cliente ao qual você está atendendo. Carlos? Eu vejo aí a tua pergunta, né, estado atual da arte em relação a isso, eu ainda consigo ver alguma resistência. E assim, a resistência pode ser pura e simplesmente por achar que isso vai dar muito trabalho ou por achar que não é o principal fator dentro de uma sala de aula. Às vezes o professor continua resistente e diz que não importa a metodologia porque o aluno está desinteressado. E assim, se ele está desinteressado, por que não buscar uma nova forma para ver se a gente consegue modificar isso, né? E a própria desinformação ainda, quer dizer, isso cai de paraquedas como se fosse assim, uma coisa nova que salvou. É engraçado, né? Porque às vezes a pessoa fala, o que é a metodologia ativa? Não é o que é a metodologia ativa, na verdade, assim, a gente está falando de ensino e aprendizagem, do mesmo jeito que sempre falou, só que a gente fala que tem duas formas, o ensino está na frente, ele é o principal ponto, ou a aprendizagem está na frente. Então, independente, isso não é uma coisa nova, na verdade, tem muita gente que faz, inclusive, métodos ativos sem saber que está fazendo, né? Então, assim, eu tenho a resistência da própria ignorância ao assunto, eu tenho a resistência do cara achar que isso vai dar mais trabalho. Então, esses são ainda alguns inimigos, mas assim, eu vejo, e aí que eu acho a questão importante, que as instituições de ensino, elas já definiram o que elas querem. Agora a gente está no momento de entender quem são os professores que vão se habilitar para trabalhar dessa forma. Né? Não quero dizer aqui que o cara que trabalha no ensino tradicional não vai ter espaço. Não é isso. Longe disso. Ele pode ter o espaço dele também, mas eu vou ter que ter um grupo de pessoas que trabalhem desafiando esses alunos para que ele ganhe, e aí é a grande chave do negócio, autonomia ao longo do tempo. O que se espera de um profissional de marketing formado é que ele tenha autonomia ao longo do tempo. Não é isso que se espera? A metodologia ativa, de uma forma gradual, ela vai fazendo com que o aluno ganhe autonomia ao longo do tempo. Ela vai fazendo com que o professor comece a virar um estrategista. Olha, ele vai virando um designer de sala de aula, que é totalmente diferente de apenas um cara que seja um mero reprodutor de algo que está escrito no livro. Luiz, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a abertura aí, fico muito feliz com a participação e espero ter contribuído aí, né, com conhecimento e sempre aberto também a receber conhecimentos. Carlos, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação renovada, amigos. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço muito mais uma vez o convite. Muito obrigado. A você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou pela CRA-RJ Play, muito obrigado pela sua audiência, por ficar conectado aqui com a gente. Lembrando que essa entrevista fica disponível no Facebook e também na rádio e na TV do CRA-RJ. A gente se vê no próximo CRA-RJ Entrevista. Até lá!